Balde Sacana. Simplesmente diferente. Mais um dia nesse planeta onde as pessoas discutem com inteligência artificial, acreditam em manchetes sem ler a notícia e ainda perguntam se água molha. Mas estamos aqui firmes, fortes e levemente decepcionados com a humanidade. Então ajeita a tampa do balde, porque informação, zoeira e umas verdades inconvenientes estão chegando. Chutando o Balde Podcast, Apophis 2029, o asteroide que não vai destruir a Terra, mas a internet já destruiu a verdade. E aí, seus baldes e baldinhas? Balde Sacana na área. Sejam bem-vindos a mais um Chutando o Balde. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que de tempos em tempos faz a internet entrar em modo desespero coletivo, o tal do asteroide Apophis. Tem gente dizendo que ele vai destruir a Terra. Tem gente dizendo que os governos estão escondendo a verdade. Tem gente dizendo que a NASA está mentindo. Tem gente dizendo que os cientistas sabem de alguma coisa que nós não sabemos. E tem até quem esteja vendendo soluções para sobreviver ao suposto fim do mundo. Porque, aparentemente, o ser humano olha para uma pedra voando pelo espaço e pensa, pronto, agora acabou, nem vou pagar o cartão esse mês. Só que existe um pequeno detalhe. A realidade não funciona igual vídeo de rede social. Então hoje nós vamos chutar o balde das teorias, separar fatos de fantasia e contar toda a história do Apophis da forma mais completa possível. Porque quando o assunto é espaço, o universo já é assustador o bastante. Não precisa da ajuda dos criadores de conteúdo do Apocalipse. Tudo começou em junho de 2004. Astrônomos descobriram um novo asteroide próximo da Terra. Mais tarde ele receberia o nome Apophis. O nome vem de uma antiga divindade egípcia associada ao caos e à destruição. Ou seja, até o nome já parecia marketing para filme de desastre. O Apophis possui aproximadamente 340 metros de diâmetro. Não é um simples pedregulho espacial. Estamos falando de um objeto maior que muitos arranha-céus. Um corpo desse tamanho possui massa suficiente para causar destruição significativa caso atingisse uma área habitada. Naturalmente, os cientistas começaram a estudar sua trajetória. E aí surgiu o problema. Quando um asteroide é descoberto, existem poucos dados disponíveis. Poucos dados geram cálculos com margens de erro maiores. Foi exatamente isso que aconteceu. As primeiras análises mostraram uma pequena possibilidade de colisão com a Terra em 2029. E bastou isso. A internet explodiu. A mídia entrou em festa. Porque existe uma regra não escrita. Quanto mais assustadora a manchete, maior a quantidade de cliques. E assim nasceu uma das maiores histórias de pânico espacial dos últimos tempos. Enquanto os cientistas falavam em probabilidades e incertezas, muitas manchetes já falavam como se o impacto fosse praticamente garantido. Mas existe uma diferença enorme entre. Existe uma pequena possibilidade e estamos todos condenados. Diferença essa que desaparece misteriosamente quando a publicidade paga por visualizações. Durante os anos seguintes, observatórios do mundo inteiro continuaram monitorando o Apophis. Telescópios terrestres, observatórios internacionais, sistemas de rastreamento orbital, equipamentos de radar extremamente precisos. Cada nova observação permitia refinar os cálculos, e quanto mais precisos os cálculos ficavam, mais evidente se tornava que o Apophis não iria atingir a Terra. A ciência não voltou atrás. A ciência fez exatamente o que deveria fazer. Coletou mais dados, melhorou os modelos, reduziu as incertezas, e chegou a uma conclusão mais precisa. Mas para muita gente isso virou teoria da conspiração, porque aparentemente algumas pessoas acreditam que errar um cálculo inicial significa mentira, quando na verdade significa exatamente o contrário. Significa que o método científico está funcionando. Chegamos então à pergunta que todo mundo faz. Se ele não vai bater, por que todo mundo continua falando dele? Porque o Apophis realmente vai passar muito perto da Terra. Muito perto mesmo. No dia 13 de abril de 2029, ele fará uma aproximação histórica. Passará aproximadamente 32 mil quilômetros da superfície terrestre. Para quem não entende astronomia, isso pode parecer distante, mas em escala espacial isso é absurdamente próximo.
A Lua está a cerca de 384 mil quilômetros da Terra. Ou seja, o Apophis passará mais de 10 vezes mais perto do que a Lua. Diversos satélites de comunicação orbitam mais longe do que essa distância. Astronomicamente falando, é quase um raspão. Se o espaço fosse uma avenida, o Apophis estaria passando na faixa ao lado. Sem bater, sem encostar, sem sequer reduzir a velocidade para olhar a placa. Uma das teorias mais populares diz que as agências espaciais estão escondendo informações. Vamos analisar isso de forma racional. Para esconder uma colisão iminente, seria necessário manter em silêncio milhares de astrônomos espalhados pelo mundo. Universidades, centros de pesquisa, observatórios independentes, amadores com equipamentos avançados, agências espaciais de diversos países, inclusive países que não concordam em praticamente nada. Você teria que convencer todo esse pessoal a guardar exatamente o mesmo segredo. O ser humano não consegue guardar segredo sobre quem ficou com quem numa festa. Não consegue guardar segredo sobre contratação de jogador. Não consegue guardar segredo sobre final de novela. Mas supostamente conseguiria esconder um asteroide capaz de atingir a Terra. A lógica sofre um pouco nessa parte. Outra questão importante. O Apophis é perigoso? Sim. Como qualquer asteroide de centenas de metros seria. Caso um objeto desse tamanho atingisse uma região habitada, os danos seriam enormes. Ondas de choque, destruição local massiva, possíveis incêndios, impactos ambientais regionais. Mas existe outro exagero comum. Muita gente fala dele como se fosse repetir o evento que exterminou os dinossauros. Não é o caso. O asteroide responsável pela extinção dos dinossauros possuía cerca de 10 km de diâmetro. O Apophis possui aproximadamente 340 metros. Ainda seria um desastre gigantesco, mas não um evento de extinção global. Até mesmo os cenários apocalípticos costumam exagerar bastante, porque aparentemente o fim do mundo precisa sempre vir acompanhado de efeitos especiais. Talvez a maior lição da história do Apophis não seja sobre astronomia, mas sobre informação. Vivemos numa época em que uma notícia pode dar a volta ao planeta em segundos. O problema é que a correção da notícia quase nunca viaja na mesma velocidade. A manchete alarmista se espalha. O esclarecimento científico não. O medo viraliza. A explicação detalhada não. E assim uma pequena possibilidade estatística se transforma em certeza absoluta na cabeça de milhões de pessoas. Enquanto cientistas passam décadas estudando órbitas e fazendo cálculos complexos, existe gente transformando qualquer atualização científica em vídeo de urgente. O fim está chegando. Curiosamente, o fim do mundo sempre chega. E depois marca outra data. Então vamos encerrar essa história com a verdade nua e crua. O Apophis existe. É um asteroide real. É grande. É impressionante. Vai passar extremamente perto da Terra em 13 de abril de 2029. Será um dos eventos astronômicos mais importantes deste século. Milhões de pessoas poderão observá-lo. Astrônomos do mundo inteiro estarão acompanhando cada segundo da passagem. Mas segundo todos os cálculos científicos disponíveis atualmente, ele não vai atingir a Terra. Não existe evidência de impacto em 2029. Não existe evidência de impacto em 2036. Não existe evidência de impacto em 2068. O que existe é um objeto fascinante cruzando o espaço e uma quantidade ainda mais fascinante de gente transformando ciência em novela apocalíptica. Porque enquanto o Apophis passa tranquilamente pela sua órbita, a internet continua colidindo violentamente com os fatos. Essa foi mais uma edição do Chutando o Balde. Se você gostou, compartilhe esse episódio com aquele amigo que já está estocando arroz, feijão e papel higiênico, porque viu um vídeo de 15 segundos dizendo que o mundo acaba em 2029. Aqui a gente chuta o balde da desinformação e tenta deixar a verdade um pouco mais barulhenta. Visita também a loja virtual Balde Sacana Sex Shop, link na descrição. E se inscreva na BSTV Balde Sacana para mais conteúdo sem filtro, sem enrolação e sem medo de falar o que muita gente prefere esconder. Cola no Balde Sacana. Vem ser feliz, infeliz.